cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais. Segue lá, pô, @7mz oficial. Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então uma garota mais forte desse dojo se prepare e vai ser derrotada. Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine, Queen sempre vence. Eu perdi 2.000 vezes. Não vai ficar assim, eu vou treinar muito. Promete pra mim, onde não vai ser o maior espadachim do mundo. Porque teve que ser assim, porque isso aconteceu. Looking at my mother, the moon is in my house.